A paz do Senhor. Deus seja louvado por mais este programa que estamos juntos. No último programa nós falamos sobre a mudança que houve depois da ressurreição de Cristo, depois do Calvário, e hoje nós vamos estar encerrando. Nós vemos, eu quero ler aqui uns versículos, no capítulo 4 de Efésios, versículo 9, onde diz assim: ora, isto é, ele subiu, senão que tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Então, como eu disse no último programa, houve uma mudança. Então, o lugar de tormentos é embaixo e o paraíso em cima, conforme Paulo relata em 2 Coríntios 12, versículo 2, 4. Então nós devemos entender isso para nós não nos confundirmos. Por quê? Porque a Bíblia ela é clara. As pessoas às vezes tentam negar a realidade do inferno, ou seja, do lugar de tormentos, aonde a pessoa está lá consciente, aguardando a ressurreição para depois serem julgados e lançados no lago de fogo, aonde serão atormentados para todo sempre, conforme está escrito no Apocalipse, no capítulo de número 20 e o versículo 10. Então, os ímpios, olha o que a Bíblia diz, Apocalipse 10, 20. E o diabo que enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Para todo sempre, ou seja, é o castigo eterno. A palavra eterno significa duradoura, ou seja, para nós entendermos, porque alguns ensinam que vai cessar, mas não é isso que a Bíblia está ensinando para nós. Ou seja, a pessoa vai ser atormentada para todo sempre. Então, meus amados, entenda isto. O inferno é uma realidade. Mas o inferno foi criado para o homem? Não. O lugar de tormentos foi criado para o homem? Não. O lago de fogo foi criado para o homem? Não. Foi criado para Satanás e seus anjos. Mas todos aqueles que não querem fazer a vontade de Deus, viver no centro da sua vontade, serão atormentados para todo sempre, porque rejeitaram o sacrifício vicário, ou seja, a morte de Cristo, nosso Salvador. Então, olhe bem que está dizendo esta palavra para você. Deus te ama e quer levar você para morar no céu. E entenda que todos que morrem hoje, eles ou vai para o paraíso, que nós falamos que fica debaixo do altar de Deus, Apocalipse 6, 9 e 10, e os ímpios para o lugar de tormento, como é peculiar nosso, nós falamos o inferno, mas o correto é dizer o lugar de tormentos, aonde estão lá conscientes, porque não tem ninguém dormindo, estão todos conscientes. Nós temos mostrado no decorrer de todos os programas que a pessoa morreu, ela está consciente, não está dormindo, conforme se ensina por aí. Então, olha para você ver, uma reflexão para você. Eu gostaria de poder crer que não houvesse um lugar de maldição eterna. Mas se eu cresce nisso, eu teria que jogar fora a minha Bíblia. Teria de fazer de Jesus um enganador. Poderia violar qualquer lei, qualquer mandamento moral. Teria de abandonar a minha fé em um Deus santo e justo. Se não existisse um julgamento eterno, da qual eu preciso ser salvo, então também foi desnecessária a vinda do Salvador. Sua morte teria sido um julgamento errado da parte de Deus, e a Bíblia tornaria um livro de lendas obscuras, apavorantes, cheia de pessimismo. Então, meu querido, você que tem acompanhado, não creia nisso. Isto é uma heresia, isto é um ensinamento mentiroso que eles tentam passar para as pessoas, dizendo que isso aí, a seita sempre se vale disso, mas vamos ficar com a palavra de Deus, que é fiel e verdadeira, não tem lógica.
não tem como. A pessoa distorce esta palavra para dizer que quem morre hoje está dormindo. É mentira. A Bíblia não ensina isto e você deve compreender o que a palavra de Deus ensina. Recapitulando, Lucas 16 não é uma parábola, é um fato real. Guarde bem isto. Não é porque está escrito assim, o texto está escrito lá, parábola do rico e Lázaro. Não, aquilo foi autores que colocaram, mas a Bíblia nos mostra, a palavra nos mostra que é um fato real. E outra, quando você lê o Evangelho de Mateus, no capítulo de número 10, para nós estarmos encerrando, e o versículo, capítulo 10 do Evangelho de Mateus, e o versículo de número 28, diz assim: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. É o que a Bíblia nos ensina, que você deve temer antes aquele que pode fazer a alma perecer no inferno. Apocalipse, capítulo de número 20, o versículo 14 está escrito assim: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Meu querido, você que tenta distorcer a palavra dizendo, não, o inferno é a sepultura. Será que a sepultura será lançada no lago de fogo? Leia com atenção. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então que Deus abençoe a sua vida. Continue aprendendo a palavra do Senhor, para você não incorrer nesses erros dessas seitas. Se você tiver alguma dúvida, você pode, através do Facebook, nos procurar ou mandar um e-mail, que nós estaremos esclarecendo melhor para você. Mas que Deus abençoe a sua vida. E até o próximo programa, aonde estaremos falando de um novo assunto. Então você compreendeu que a alma, ela é imortal. Amém? Ou seja, a alma não morre. Amém? Deus abençoe a sua vida e até o próximo programa, em nome de Jesus.